Voltamos para o debate da TV Gazeta com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Vamos conhecer as regras desse terceiro bloco. No terceiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro ciclo de perguntas, a ordem será a mesma que definiu a disposição dos candidatos no estúdio. Depois que todos tiverem perguntado uma vez, terá início o segundo ciclo de perguntas, seguindo a ordem inversa a que definiu a disposição dos candidatos no estúdio. Cada candidato poderá ser questionado uma vez em cada ciclo de perguntas. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder poderá fazer sua tréplica. Os temas serão de livre escolha do candidato que faz a pergunta. O tempo de pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. E de acordo com o sorteio prévio, o candidato Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, fará a primeira pergunta. Tem 30 segundos, candidato, para elaborar a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Bom, eu vou perguntar para a Eliane. Está orçado, Eliane, para esse ano aproximadamente 180 milhões de reais para a educação. E a gente sabe que a educação é porta de entrada de transformação social de qualquer sociedade. Mas há sempre promessas e nunca essas promessas são cumpridas e outras promessas são feitas ao longo da campanha. Um exemplo disso foram as creches que foram prometidas e a falta de vagas que a gente tem. O que fazer, Eliane, para a gente resolver o problema da educação de base, da creche e valorizar os profissionais da educação? A candidata Eliane Sinhazic tem 1 minuto e meio para a resposta. De fato, Carlos, a gente não pode pensar numa Rio Branco do futuro próspera, promissora, se a gente não fizer investimentos em educação. E os investimentos em educação passam pela criação de novas condições de trabalho para os nossos professores. Colocar ar-condicionado nas salas de aula, tem muitas escolas que estão sem ar-condicionado, fica muito quente, fica desconfortável para os alunos, fica desconfortável para os professores. A gente precisa valorizar esse profissional e precisa, acima de tudo, cuidar das nossas crianças, levando a saúde para dentro da escola. Uma criança com anemia, uma criança com verminose, uma criança que tem dificuldade de ouvir, de ver, ela não consegue aprender, ela não consegue assimilar os conteúdos, ela vai dormir, ela vai ter dificuldade de aprendizado. Então, quando a gente leva a saúde para dentro da escola, examinando a criança, criança por criança, e dando a ela todas as condições de ela melhorar a sua condição de saúde para aprender, isso vai facilitar muito para que as pessoas possam evoluir, possam progredir, porque o ensino básico, ele tem que ensinar as crianças a lerem e escreverem corretamente, a fazerem as 4 operações matemáticas corretamente, para poder ir ampliando o seu conhecimento ao longo da sua vida escolar até chegar à universidade. Se essa base não for bem feita, essa criança terá dificuldade. Então, eu tenho carinho como mãe, como mulher, pelas crianças. A gente precisa cuidar do ensino fundamental de forma que as crianças possam ser atendidas. O candidato Carlos Gomes tem 1 minuto para replicar. Antes de mais nada, eu quero reafirmar o meu compromisso com a categoria. Essa semana mesmo, Eliane, teve um debate que você estava presente, o Vaz estava presente, que nós debatemos com a categoria quais eram as suas pautas e reivindicações. Inclusive, para além do processo eleitoral, eu reafirmei meu compromisso com a categoria e assinei o termo compromisso para pautar aquilo que a categoria entende como importante dentro da nossa administração, dentro da nossa prefeitura. Mas pensando no orçamento, nós queremos ampliar para 30%, Eliane. E é possível. Quando a gente fizer a reforma administrativa, cortando os cargos comissionados, nós vamos gerar receita e vamos economizar. E com esse recurso a gente investe prioritariamente em educação e saúde. Mas há um outro aspecto, Eliane, que é importante, que é a saúde do trabalhador. Nós precisamos ter uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para atender esses professores. E não só os professores, mas a valorização do trabalhador passa pela merendeira, passa pelo secretário administrativo, passa pelo professor. Então a gente precisa priorizar a valorização do servidor de carreira, discutindo na base, no mérito, aquilo que é importante. Obrigado, candidato. A candidata Eliane tem 1 minuto para a tréplica. É isso mesmo, gente. Cuidar da saúde do servidor que trabalha com educação é muito importante.
Hoje, no município, nós só temos 4 fonoaudiólogos. A gente precisa ampliar essa quantidade de profissionais para atender aos nossos professores. Os nossos professores e todos os funcionários municipais precisam também ter o seu direito ao check-up anual, onde a gente pode avaliar a pressão arterial, avaliar o colesterol, avaliar a glicose, fazer com que esse profissional se sinta valorizado. A valorização do profissional não passa apenas pelo aumento de salário, passa pelas condições de trabalho, passa por esse carinho que a prefeitura tem que ter com o seu servidor. E o servidor da educação, ele está muito carente desse atendimento, porque ele não pode faltar uma aula para ir ao posto de saúde se cuidar. A gente precisa levar o profissional, equipes de saúde para dentro da escola, para o seu local de trabalho e lá fazer esse atendimento psicológico, o atendimento com fonoaudiólogo, dando a esse professor uma melhor condição de trabalhar. Seguindo a ordem do sorteio, quem pergunta agora é a candidata Eliane Sinhazic, do PMDB. Pois não, candidata? Desculpa, tréplica? Não, já... Só para quem respondeu, tá certo? Você perguntou para mim. Você né? perguntou para ela, voltou para o senhor e ela Voltou fez a pra mim. tréplica. Ok? Seguindo a ordem do sorteio, quem pergunta agora é a candidata Eliane Sinhazic, do PMDB. Tem 30 segundos para formular a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Eu vou perguntar para o candidato Marcos Alexandre. Candidato, em 2012, o senhor prometeu que iria fazer 20 creches e o senhor fez apenas 8 creches. Tem outras ainda em construção. O que foi que aconteceu que o senhor não concluiu essas creches? Faltou dinheiro? O que foi que houve? O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto e meio para a resposta. Eliane, eu quero agradecer a pergunta e aproveitar a oportunidade para dar um abraço a todos os professores, as professoras, as merendeiras, as equipes nossas da educação, a comunidade escolar, pais e mães, porque nós, semana passada, tivemos a excelente notícia que Rio Branco atingiu a 4ª maior nota do Brasil entre as capitais brasileiras no IDEB. Então, parabéns para as nossas crianças e toda a comunidade escolar. Nós construímos 8 novas creches, já entregamos 8 novas creches, conveniamos 4 creches, como creche no Jorge Lavocá, no Taquari, lá no Areal. Com essas 8 creches que entregamos, mais as 4 conveniadas, geramos 4.100 vagas, bem perto do maior compromisso que a gente assumiu, que era de gerar 5.000 vagas para as crianças de até 5 anos. Nós temos mais 6 creches em obras e com essas 6 creches em obras que ficarão prontas até o final do ano, nós vamos conseguir até superar a oferta de vagas estabelecidas no nosso plano de governo, que era gerar 5.000 novas vagas. Então, um esforço grande. Nós tivemos um período onde houve uma transição do governo federal e entendemos que esse período, ele, de alguma maneira, atrapalhou a liberação dos recursos, mas a gente espera que a conclusão dos recursos sejam feitos, a liberação seja feita e assim a gente possa concluir no final do ano a construção das creches e a gente possa abrir as novas vagas e até superar aquilo que a gente se comprometeu, que são as 5.000 vagas. Depois da resposta, a candidata Eliane tem 1 minuto para a réplica. Pois é, gente, ainda faltam 12 creches, tem 6 em construção, mas com a gente na prefeitura, nós vamos conseguir os recursos necessários para fazer mais creches. Mas de imediato, nós queremos fazer parcerias com igrejas, com entidades sem fins lucrativos, para abrir de imediato as vagas necessárias. Por ano nascem 9.000 crianças em Rio Branco. Não dá para esperar tanto tempo para uma creche ficar pronta. Por isso, nós contamos com o apoio do governo federal e, para isso, eu quero o seu voto, o seu apoio. Vote 15. O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto para a tréplica. Olha, educação é um tema de muita responsabilidade. E eu queria dizer aqui, Eliane, que nós tratamos isso com toda a dedicação. Atingimos a 4ª maior nota do IDEB, entregamos creches em bairros necessários, como foi o caso do Angico, do Andirá, as creches que entregamos na Cidade do Povo, no Cabriúva, no Carandá. Fizemos creches conveniadas também com igrejas e associações e abrimos 4.100 novas vagas. Vamos buscar a conclusão dessas vagas, vamos buscar ampliar cada vez mais a oferta de vagas para a pré-escola e também valorizar os nossos profissionais de educação. Nós implantamos o prêmio de valorização dos profissionais de educação, nós também valorizamos a nossa equipe da educação e eu tenho certeza que tendo a liberação final dos recursos, as creches serão concluídas e nós vamos poder superar a nossa meta, que era de 5.000 novas vagas. A educação a gente trata com responsabilidade, por isso que nós atingimos a 4ª maior nota entre as capitais do nosso país.
O candidato Raimundo Vaz, do PR, pergunta agora. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Carlos, da Rede. Candidato, cargo comissionado na Prefeitura, nós temos 450 na rede, na direta. Temos mais a EMURB, mais o SAEB e mais a Fundação Garibaldi Brasil. O candidato Carlos Gomes tem 1 minuto e meio para responder. De fato, eu não entendi a pergunta. Mas, falando dos cargos comissionados, Vaz, nós vamos fazer um corte de aproximadamente 70%, o que a gente vai gerar de receita em torno de 78 milhões de reais. E aí, quando a gente propõe essa reforma administrativa, cortando esses cargos, nós queremos fazer a transição. Não é deixar o serviço público deficitário não, Vaz, mas é acabar com o assédio moral que hoje os cargos provisórios e terceirizados sofrem diuturnamente, tendo que ir para a rua, tendo de utilizar daquilo que é público para fazer o que há de mais perverso na política. Então, a gente precisa fazer a transição, garantir com que essas pessoas, Vaz, se emancipem economicamente na prefeitura ou que a prefeitura possa dar as condições para que a iniciativa privada possa absorver grande parte da população que hoje é desassistida de geração de emprego e renda, Vaz. Estava vendo recentemente, a taxa de desemprego em Rio Branco está extremamente preocupante. E a gente precisa ofertar, tirar da máquina inchada do poder público, Vaz, essa economia que gira em torno, seja de cargos comissionados, de terceirizados ou servidores efetivos. É assim que funciona a economia de Rio Branco, é nessa lógica. Depois da administração pública, a gente tem a informalidade. Por fim, a industrialização e a agropecuária. A gente precisa inverter essa lógica de uma máquina inchada, pesada. O Estado e o poder público nunca vai dar conta de absorver tudo e nunca vai dar conta de promover aquilo que a gente precisa de geração de emprego e renda. Se a gente não potencializar a iniciativa privada, cortar aquilo que é desnecessário, a gente não vai ter uma máquina enxuta no momento de profunda crise e fazer a transição que a gente precisa para uma economia melhor. O candidato Raimundo Vaz tem agora 1 minuto para a réplica. Candidato Carlos, eu tenho uma experiência no município de 30 anos nos sindicatos. Sempre combati esse gigantismo da máquina pública. E máquina grande não quer dizer máquina eficiente. E nós precisamos realmente reduzir. Entretanto, eu acho um exagero quando o candidato fala em reduzir o número sem ter um embasamento técnico, sem ter o conhecimento devido. Porque a gente não pode ser irresponsável para não gerar na cidade a capacidade da máquina e perder a eficiência. Eu preciso reduzir, mas garantindo a eficiência e garantindo o bom serviço. Eu preciso garantir ao trabalhador a sua estabilidade, a sua melhoria, a sua qualificação, mas eu também preciso, acima de tudo, entender que a população, ela é patrão e ela deve ter o bom serviço e nós somos servidores dela, tanto o prefeito como trabalhadores. O candidato Carlos Gomes terá agora 1 minuto para a tréplica. Vaz, talvez você não tenha entendido de quando eu falo cortar cargos, eu estou falando de cortar somente cargos, mas de fazer a transição. Ninguém é responsável, Vaz, de deixar a administração pública sem o serviço funcional, sem aqueles trabalhadores que são importantes. A gente precisa fazer a transição, cortar aquilo que não tem retorno social, porque há aí na administração pública filho de deputado, filho de vereador, há diversos conchavos que a gente tem na administração pública e que não tem retorno social. Você que está em casa, sabe qual é o retorno social de uma máquina inchada? Provavelmente não, porque não tem retorno social, contrapartida social, uma máquina inchada. Então é preciso sim, vai cortar, gerar receita e priorizar aquilo que efetivamente vai trazer retorno social. Aquilo que não for possível cortar, a gente faz a transição. Promove concurso público na educação, na saúde, e aí a gente acaba com assédio moral, porque a lógica atual da administração pública é em torno de um projeto de poder em detrimento do interesse da população. Então a gente precisa sim cortar na carne, promover essa transição e dar autonomia para a população. O candidato Marcos Alexandre, do PT, conclui o primeiro ciclo de perguntas neste segundo bloco. Candidato, o senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta a Raimundo Vaz, que foi quem ainda não respondeu nesta rodada. Bom, eu quero perguntar para o candidato Raimundo Vaz. Vaz, você é um vereador de vários mandatos e eu queria perguntar como você entende essa relação da Prefeitura com a Câmara de Vereadores. O candidato Raimundo Vaz terá 1 minuto e meio para a resposta. Prefeito, a governança, ela deve ser feita da cidade pelos poderes. É obrigação do município, do Poder Executivo e do Legislativo, administrar a sua cidade. Em Rio Branco, há uma Câmara e uma Prefeitura que trabalha numa relação de sintonia
e que é necessário que você possa estabelecer sempre melhor essa relação para que nós não atrapalhemos. Por exemplo, eu sempre tratei esse assunto com muita responsabilidade. Conquistei a minha liberdade, a minha independência para decidir aquilo que eu acredito. Fui expulso de partido para que eu pudesse sempre votar pela população. E toda a vida que é uma matéria ao interesse apenas de um executivo ou de um partido, eu sempre disse não, por entender que eu tenho a obrigação de ajudar a gestão, sei da lei orgânica, no seu artigo 2º, que a obrigação de governança é também minha, e assim faço. E tudo aquilo que nós temos feito para a cidade, aquilo que é projeto bom, nós temos sempre apoiado, às vezes levando ônus, na busca também do bônus, mas que não deixando de assumir a responsabilidade que um gestor ou um legislador tenha de cumprir. Portanto, eu acho que a relação ela deve ser harmônica, deve ser de sintonia, porém de total independência, para que nós possamos produzir a melhor peça, a melhor lei, a melhor fiscalização e garantir que nós possamos funcionar bem essa cidade. Quem vai replicar é o candidato Marcos Alexandre, com 1 minuto. O vereador Raimundo Vaz tem toda a razão. A relação da Câmara e da Prefeitura tem que ser uma relação de respeito e de independência. Foi assim que eu busquei fazer com os nossos vereadores, aprovando projetos de origem da Câmara. Também atendi com carinho e respeito as indicações dos vereadores, e foram muitas, tanto vereadores da situação, do qual quero agradecer todo o apoio que tivemos nas votações, como também dos vereadores de oposição. As emendas foram liberadas na medida do possível do orçamento do município, e indicações, sejam elas da base ou não, da oposição, nós também fizemos a atenção devida. Fizemos um trabalho de parceria com a mesa diretora, tivemos o vereador Roger, o vereador Artêmio e em toda a Câmara. Eu tenho só que agradecer a relação de parceria, porque foi um dos períodos mais produtivos da Câmara de Vereadores, que junto com a Prefeitura enfrentamos grandes desafios, e assim nós continuaremos com uma relação de respeito e confiança com a Câmara de Vereadores. Nós teremos agora 1 minuto para a tréplica do candidato Raimundo Vaz. Eu sempre coloquei a cidade em primeiro plano, e não importa o prefeito. Como servidor municipal, passei por 9 prefeitos e sou vereador há 3 mandatos. Então isso me dá toda a bagagem, todo o conhecimento para que eu possa falar de um assunto que é a minha cidade, que eu amo tanto. E por esse amor que tenho a Rio Branco, ter um comportamento ético, de respeito, e tudo aquilo que eu tenho buscado fazer pela minha cidade é aquilo que compete a mim no exercício profissional, no exercício sindical ou no exercício parlamentar. Desse jeito, você vai construindo uma relação de respeito para que você possa, neste momento, chegar para o eleitor e poder pedir um voto, poder dizer por que quer governar e dizer que sabe fazer de forma diferente e diferenciada. E nesta relação, poder legislativo e executivo, eu vou construir, com certeza, eleitores, uma relação para que nós possamos ter a melhor realização de um plano de governo na cidade e que nos permita viver em paz. Obrigado, candidato. Agora nós vamos começar o segundo ciclo de perguntas deste bloco. De acordo com o sorteio prévio, o primeiro a perguntar é o candidato Marcos Alexandre, do PT. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta e escolher quem vai respondê-la. Eu vou perguntar para a candidata Eliane. Eliane, o prefeito, a prefeita, o gestor público toma decisões com base em instrumentos de gestão, com a sua sensibilidade. Eu tenho ido aos bairros todos os dias, a partir também das indicações, sugestões da população. Eu vi a sua campanha afirmando que o nosso plano diretor é uma coxa de retalhos. Eu queria que você falasse sobre isso e como o seu plano de governo tratará a atualização e os critérios para o nosso plano diretor. A candidata Eliane Sinhazic tem 1 minuto e meio para a resposta. Excelente pergunta, candidato Marcos. De fato, reafirmo que o plano diretor de Rio Branco é uma coxa de retalhos. Por exemplo, compraram a área de terra para fazer o Carandá e o Cabreúva, áreas de terra que estão abaixo da cota de soleira, em um local inapropriado para a construção de habitação. E, no entanto, compraram essa área de terra, fizeram esses conjuntos habitacionais e depois pegaram um plano diretor e modificaram para baixar a cota de soleira, para construir aquelas casas, para legalizar a construção naquela área alagadiça,
O senhor sabe muito bem que são conjuntos habitacionais problemáticos, tem muita infiltração, toda vez que dá uma chuva mais forte, a casa das pessoas alaga. Por mais aprofundamento e vala que se faça ao redor do Carandá e Cabriúva, é um Deus nos acuda aquilo lá. Quando eu digo que é realmente uma coxa de retalho, é porque a lei está se adequando a determinadas realidades e não é a realidade que se adequa à lei que está dentro do plano diretor. A gente precisa revisar isso, mudar o foco de crescimento da cidade para a parte alta e não permitir que se construa abaixo de uma cota de soleira que a gente verifica a olho nu que vai dar problema futuramente para quem constrói numa área alagadiça. É dessa coisa que eu estou falando, dessa responsabilidade com a nossa cidade. Se a gente não tiver isso, a gente vai deixar obras muito precárias para a nossa população. Candidata. O candidato Marcos Alexandre tem agora 1 minuto para a réplica. Olha, o plano diretor é o principal instrumento de gestão de uma cidade. E quem cuida da cidade com responsabilidade sabe que o plano diretor é quem aponta o crescimento da cidade, o uso e ocupação do solo, o gabarito para a construção de prédios, dependendo da altura e do local, as áreas comerciais. O plano diretor foi atualizado em 2005 pelo prefeito Angelim e agora, 10 anos depois, nós iniciamos a atualização com amplas discussões nas regionais, envolvendo os vários setores da sociedade, as federações. Estamos discutindo a área urbana de cerca de 200 quilômetros, a expansão da área urbana para as cotas altas, como aquele trecho entre o Calafate e a Transacriana, uma área que não alaga, uma área boa, a ocupação dos vazios urbanos, porque nos ajuda a melhorar a infraestrutura e ter acesso a novas condições de habitação. Também é no plano diretor que a gente discute a aprovação de projetos, licenciamento de obras. É o grande instrumento de gestão que a gente tem para trabalhar na cidade. A candidata Eliane tem 1 minuto agora para fazer a tréplica. O primeiro plano diretor que foi construído, elaborado na nossa cidade, foi na década de 80, ainda quando Flaviano Melo era prefeito de Rio Branco. E ele, naquele momento, já orientava o crescimento da cidade para a parte alta. Tanto é que a prefeitura, naquele momento, adquiriu terras, ali o lado do Tancredo Neves, Adalberto Senna, o Xavier Maia, já apontando o crescimento da cidade para esse lado. Tanto é que também construiu a Fundação Hospitalar lá para o lado do Calafate. Então, a gente precisa, de fato, tirar a cidade da beira do rio e colocar essas construções para a parte alta para a gente não ter problemas futuros. Mas, infelizmente, o plano diretor ele vem se adequando à boa vontade, vem se adequando a decisões políticas, não decisões baseadas naquilo que de fato é melhor para a nossa população. E a gente vai revisar esse plano diretor com muito carinho, com muita responsabilidade, ouvindo as pessoas e os técnicos. Obrigado, candidata. O próximo candidato a perguntar é Raimundo Vaz, do PR. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Prefeito Marcos Alexandre. Prefeito, a EMURB é uma empresa vital para que nós possamos dotar a cidade da capacidade da infraestrutura. E essa empresa tem sofrido muito sucateamento da sua frota, perdido equipamento, e ultimamente o diretor-presidente, um seu amigo, ele foi preso. Como é que chega-se a um quadro caótico que a EMURB chegou? O candidato Marcos Alexandre tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Vaz, a minha contribuição para o combate à corrupção, combate ao mal feito, foi tornar a Prefeitura de Rio Branco uma das mais transparentes do Brasil. Você é vereador, você está acompanhando. A Controladoria Geral da União estabeleceu um conjunto de critérios para avaliar uma cidade em relação à transparência. E Rio Branco atingiu agora, na última avaliação, a melhor nota entre as capitais brasileiras, tirando nota 10 em transparência. Também o Ministério Público Federal classificou Rio Branco entre as 11 cidades brasileiras com a maior acesso à informação e à transparência pública. Esse é meu compromisso com as coisas corretas e verdadeiras. O Ministério Público pediu informações da EMURB e todas elas foram entregues. Absolutamente todas as informações que todos os órgãos de controle pediram para a Prefeitura, nós fornecemos. Só quero fazer uma pequena correção de que o diretor da EMURB, que você se refere, ele já não estava mais na função há 3 meses. Agora, todos os órgãos da Prefeitura, sejam secretarias da direta ou da indireta,
todos eles estarão prontos para responder a qualquer órgão de controle. Todas as informações estão colocadas à disposição. E o que a EMUB mais fez nesses anos foi trabalhar. Manutenção de ruas da cidade, os corredores. Eu acompanhei de perto cada ação que a EMUB fez em Rio Branco, com a manutenção viária, com a construção de ruas, em parceria com o DEPASA, trabalhamos em mais de 1.200 ruas da nossa cidade. O candidato Raimundo Vaz agora tem 1 minuto para a réplica. Perfeito, contra fatos no argumento. A empresa tinha 36 frentes de serviço no tempo do prefeito Angelim. Hoje tem 6. É 30 a menos, mas a máquina pública de contratos continua. Essa empresa não tem mais máquinas. Ela contrata a máquina mais velha do que as máquinas dela, mas não arruma a máquina que é do patrimônio da empresa. Essa empresa não constrói mais um tubo. Ela faz negócio com pessoas ligadas à Frente Popular. Então, não podia dar certo. E eu tenho esperança que aquela empresa possa ser revitalizada, porque ela é fundamental para que nós possamos continuar tocando Rio Branco como tem que tocar. Na hora que falta uma empresa que não cumpre um compromisso, está lá a EMUB para ajudar. Então, eu gostaria que nós pudéssemos ser mais francos nesse assunto da EMUB, para que a gente possa fiscalizar melhor e tornar a empresa mais saudável. Obrigado, candidato. Vamos à tréplica de 1 minuto para o candidato Marcos Alexandre. Olha, eu vou convidar o vereador Raimundo Vaz para me acompanhar lá na sede da EMUB na usina. Primeiro porque nós continuamos sim com a fábrica de tubos, só que com uma demanda muito grande. É óbvio que a EMUB também promoveu licitações e contratos para novas contratações de tubos de drenagem urbana na cidade. Como nós estamos fazendo agora ali na região entre o Boa Vista e Sobral, uma drenagem muito importante que vai nos ajudar muito a resolver a questão do Igarapé da ETA, que passa e a gente está fazendo aquele trabalho para evitar as alagações perto do Comercial Freire. O que me deixa aqui, Vaz, sabendo que você é vereador e você poderia, se a sua preocupação é tão grande como essa, usar do seu mandato para fazer esse tipo de questionamento, mas deixa para o debate político. Se quisesse ajudar, poderia ter feito lá no exercício do seu mandato. Mas a EMUB tem trabalhado. É claro que nós temos menos frentes de serviço do que tínhamos no ano passado. Nós tínhamos 36 frentes de serviço nos anos anteriores, mas a condição econômica do país demanda decisões. Nós estamos ajustando a nossa realidade com relação aos investimentos. Seguindo a ordem do sorteio, quem pergunta agora é a candidata Eliane Sinhazic, do PMDB. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher quem irá respondê-la. Quero perguntar para o Carlos. Carlos, como é que você faria para que a prefeitura fosse mais eficiente e transparente? Quais seriam os mecanismos que você utilizaria num futuro, num provável mandato? O candidato Carlos Gomes terá 1 minuto e meio para responder. Obrigado, Eliane. Acho que, primeiro, a gente precisa dar publicidade efetivamente a essa caixinha preta que é a Prefeitura de Rio Branco, Eliane. Há muita informação que a gente não tem acesso efetivamente quando você acessa o portal de transparência. E aí tem uma outra pesquisa, eu tenho um dado do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal que hoje fiscaliza, que hoje está apreendendo pessoas em razão da corrupção. Esse Ministério Público Federal coloca Rio Branco, Eliane, como a 22ª capital pior de transparência. É um dado recente. Se quiser, depois eu posso estar socializando com os demais candidatos. Mas, para além disso, Eliane, eu acho que é uma questão fundamental. É uma auditoria nas contas públicas para a gente ter eficiência na Prefeitura de Rio Branco. O caso da EMURB, ele precisa ser aberto para a população, para a gente saber quanto que foi desviado, com quem que está esse dinheiro. A gente precisa fiscalizar, Eliane. E mais do que notas de repúdio, notas de apoio, a gente precisa ter uma gestão eficiente que promova efetivamente uma administração responsável, séria, que o dinheiro público, Eliane, não seja desviado para outros fins, talvez para garantir uma gasolina para uma reeleição, para o que quer que seja, dessa política tradicional velha que hoje promove os maiores retrocessos na nossa cidade, Eliane. Então, de forma muito básica, a gente tem de dar publicidade efetivamente aos gastos, fazer uma auditoria nas contas públicas e ampliar a participação e o controle popular diante desses casos, Eliane, sobretudo das contas públicas, porque está ruim, está deficitário e a gente precisa mudar. A candidata Eliane Sinhazic terá agora 1 minuto para a réplica. De fato, a gente precisa fazer um levantamento, uma auditoria, ver como é que está a saúde financeira do município, ver onde é que estão
os funcionários do município, onde estão, quantos são, o que é que estão fazendo, ver a quantidade de carros alugados, ver a quantidade de equipamentos que estão sucateados, né? A gente precisa fazer esse amplo levantamento para depois tomar algumas decisões para que, de fato, a prefeitura seja eficiente, eficaz e efetiva na vida da população. Não dá para a gente ver uma obra começar e dali a 2 meses depois você tem que refazer essa obra. Eficiência não é isso. Eficiência é você fazer bem feito, de forma que você não precise novamente gastar horas com homens, mais material para refazer aquele serviço que é essencial para a população. Quando você refaz uma obra 2, 3 vezes, falta dinheiro, falta recurso para uma outra obra, para uma outra rua que precisa de pavimentação. A eficiência, ela passa por a gente gastar bem os recursos da população e de forma que isso possa... Candidata. O candidato Carlos Gomes tem agora 1 minuto para fazer a tréplica. De fato, Eliane, concordo plenamente com você. A gente precisa dar publicidade efetivamente a esses atos e gastos da administração pública. Saber quanto que a gente tem aí do que foi orçado, do que foi executado da educação, da saúde, quanto que a gente está pagando de prédio, quanto que a gente está pagando de terceirizados, quantos terceirizados a gente tem. A gente precisa ter acesso a tudo isso para a gente fazer uma reforma administrativa, gastar com eficiência, Eliane. Onde eu moro, na Rua Floriano Peixoto, ali na base, estava tendo uma obra, asfaltaram, tiveram de cavar novamente para refazer a obra. Esse tipo de prática não é eficiente, não é eficaz, não é resolutivo, como você bem fala em outros momentos. Eu concordo com você. A questão para mim básica e central é dar publicidade, abrir essa caixinha preta, fazer uma auditoria que é extremamente importante. A gente tem vários anos de gestão, de várias gestões que estiveram aí na Prefeitura de Rio Branco e tem muitas coisas que a gente precisa ter acesso para discutir aquilo que efetivamente é importante, aquilo que vai trazer soluções para os problemas da nossa cidade. Obrigado, candidato. O candidato Carlos Gomes continua, da Rede Solidariedade. Ele vai fazer a pergunta agora. Perdão, o candidato Carlos Gomes vai fazer a pergunta ao candidato Raimundo Vaz, que foi o que ainda não respondeu nesta rodada. 30 segundos para a pergunta, candidato. Primeiro, Rede Sustentabilidade 18, só para a gente fazer a correção necessária e correta. Vaz, eu pergunto para o Vaz, né? Sobrou o Vaz. Exato. Vaz, você esteve junto da gente lá no debate de educação, se comprometeu, inclusive, assim como eu e a Eliane, com os compromissos da categoria. Eu queria saber, Vaz, de que forma que a gente pode melhorar a qualidade da educação na cidade de Rio Branco, no município de Rio Branco. O candidato Raimundo Vaz terá agora 1 minuto e meio para responder a pergunta. Agradecer a oportunidade, Carlos, de você poder me colocar nesse debate, um debate que eu tenho feito já há algum tempo. Eu não fujo a um debate de categoria. Pode ser de arquiteto, de engenheiro, de professor, eu vou a todos. Por quê? Porque eu tenho compromisso com a sociedade. E as categorias fazem parte de uma gestão eficiente. E na educação é diferente. Eu preciso trabalhar na educação um projeto onde o Estado sozinho não é capaz de assim resolver. Então, para que eu possa melhorar, eu tenho que entender que a educação familiar e a educação da escola têm de caminhar junto. Então, eu tenho que fazer um pacto e ter a responsabilidade de dizer para o pai do aluno que ele também tem que ter com o filho dele o cuidado para que ele possa na escola ter educação. Temos verificado que existe hoje uma relação entre aluno e professor de total de respeito e um prefeito precisa colocar esse debate dentro de um entendimento de que não dá para você ser irresponsável, como também você não pode deixar de fazer a política correta. Então, a seriedade no ensino tem que ser feita. Valorizar o profissional em todos os campos. Valorizar o profissional, inclusive quando você permite que ele possa, pelo resultado satisfatório, ele poder ganhar melhor. Portanto, a nossa meta é trabalharmos de forma organizada que nos permita avançarmos na educação. Candidato Carlos Gomes, com 1 minuto para a réplica. De fato, Vaz, eu quero reafirmar meu compromisso com a categoria, estive no debate e entendo a importância da educação porque ela é porta de entrada e transformação social, como a gente já disse agora há pouco. Mas há um aspecto importante que a gente precisa reconhecer, Marcos, que é o IDEB. O IDEB melhorou, não só o IDEB, a gente tem o IDH também da cidade de Rio Branco que melhorou. Isso é um avanço. Mas de que forma que esse IDEB se materializa com uma educação de qualidade lá a médio e longo prazo? Porque os nossos adolescentes e jovens de hoje são fruto de uma mesma forma de governar que já está aí há alguns bons anos. Então, de que forma que essa geração hoje, que teve essa educação de base lá atrás, está conseguindo ter o acesso à universidade pública gratuita, superior e de qualidade? De
que forma que essa geração está indo para o empreendedorismo, de que forma que a gente está pensando em educação, Vaz, pensando as pessoas que estão no campo, as pessoas que estão na cidade. O nosso compromisso é de aumentar para 30% o orçamento da Prefeitura de Rio Branco para educação, que hoje gira em torno do básico constitucional, que é 25%. E há uma outra preocupação, Vaz, que é a PEC aí 241. Que Obrigado, candidato. Vamos de 1 minuto de tréplica para o candidato Raimundo Vaz. Candidato Carlos, eu não defendo que quanto pior, melhor. Para mim, quanto melhor, melhor. E nesse aspecto, eu tenho trabalhado. Mas eu preciso também ser muito claro de que o IDEB tem meta. E a Prefeitura não atingiu a sua meta. A meta é 6, atingiu 5,8. E contam como se fosse uma grande vantagem. Você não atinge a meta e ainda acha que é uma vitória. É evidente que a educação precisa passar, certamente, por uma reformulação, aonde os atores sociais assumam sua responsabilidade e nós possamos, de forma efetiva, sim, ter resultado. E isso só acontece se você fizer os pactos, se você souber respeitar, se você souber valorizar, se você permitir políticas que permitam ao cidadão sentir-se também na escola. E nós precisamos colocar naquele ambiente escolar pais, professores, alunos e as pessoas que fazem educação. Obrigado, candidato. O terceiro bloco do debate da TV Gazeta com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco encerra aqui. Depois do intervalo, a gente volta para as considerações finais. É a TV Gazeta nas eleições 2016.